Bom dia, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter em nossos corações momentos de paz, de alegria e de imensa felicidade por estarmos juntos, orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Hoje nós vamos ler instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem, com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar, foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, 1863. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que os amigos espirituais possam nos envolver nas doces vibrações, a fim de que todos nós sejamos amparados pela sua bondade e a sua misericórdia. Cristo Senhor, eis-nos aqui a buscar, no entendimento que a vida nos oferece, todas as oportunidades que o Senhor tem nos trazido para aprender a amar aquelas mentes que ainda estão em desenvolvimento. Dai-nos a compreensão, Senhor, dai-nos força e dai-nos coragem para que possamos vencer a nós mesmos. Que a doce paz do seu coração, do seu evangelho, estimule-nos a crescer e a caminhar em direção ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Queridos amigos, uma instrução dos Espíritos trazido pelo nosso irmão João Evangelista, e gostaria de dizer-lhes da importância de nós refletirmos nas lições do Evangelho, especialmente naquilo que ele vem nos mostrar sobre as parábolas, para que possamos compreender o sentido exato das parábolas e que nós vamos compreender as correlações que Jesus fez para que nós pudéssemos levantar pensamentos mais reflexivos e criteriosos em nossa vida. E assim, sob a luz desse evangelho, é que nós gostaríamos de perguntar a vocês: quem são as crianças? E a resposta talvez seja para todos nós aquilo que o coração toca.
Deixai que venham minhas criancinhas. Crianças são espíritos que estão numa nova roupagem, iniciando uma nova reencarnação, aguardando de nós o amor e a educação. E quando Jesus nos recomendou que não desprezasse os pequeninos, ele esperava que todos nós pudéssemos observar que não é só o pão e a vestimenta que ela necessita, mas acima de tudo, que ela necessita das gotas sublimes do Evangelho, desde da sua formação, que este espírito comece a encontrar no colo materno o abrigo moral que vai dar para ele força para que ele possa avançar diante dos obstáculos que o próprio planejamento reencarnatório lhe põe para que eles cresçam em espírito e em verdade. E muitos pais que hoje garantem o conforto material dos seus filhos, mas ainda não estão preocupados com a formação espiritual e deixam essas crianças à mercê das suas ilusões. Então, é preciso que a gente veja que o nosso filho, ele não precisa só da alimentação, ele não precisa só das ilusões que nós temos por cada dia mais provocado dentro deles, porque aqui nós vamos ver que Jesus quando ele nos diz, deixai que venham a minhas criancinhas, ele está nos mostrando que nós precisamos entender que as palavras de Jesus se estendem também, como nos diz João, às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Por quê? Porque são espíritos que reencarnaram e não encontraram no coração materno a verdade, a postura, o exemplo. E ele continua falando para nós. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Por isso que ele deu atenção àquelas pessoas que estavam doentes, revoltadas, que eram subjugadas. Então, Jesus está referindo ao Espírito. E é que no Evangelho, João nos diz: queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração das mulheres que são todas mães. Nós hoje gostaríamos de chamar um pouquinho a atenção das mães, as mulheres. Nós temos um grande compromisso com os filhos de Deus que foram confiados a nós, seja pelo nosso lar, nossa família, seja na educação, no nosso trabalho onde estivermos, seja na casa espírita. Jesus está falando sobre a questão evolutiva, desenvolver as potencialidades do espírito. E assim nós temos que olhar que tudo aquilo que nós estamos falando hoje é o que Jesus veio nos pedir quando ele nos fala: deixai vir a mim as criancinhas. Está falando da simplicidade, da ingenuidade, e nós precisamos saber, então, na verdade, quem é esta criança que Jesus está referindo. E nós precisamos ver quantas crianças hoje são enjeitadas, quantas crianças vagueiam sem direção, sem mão amiga, amedrontadas. E nós observamos que muitas vezes nós somos indiferentes aos corações das mães, que muitas vezes também foram abandonadas. Nós precisamos pedir a Jesus que ampare os corações dessas mulheres que suplicam pelos filhinhos e muitas vezes ainda acolhe os filhos das outras mães. As crianças desamparadas são flores humanas que todos nós precisamos buscar pela ventania do infortúnio que nas promessas do nosso alvorecer nós fizemos para auxiliá-la. E nunca vamos
deixá-las para trás. Quantas crianças precisam de escola, precisam da evangelização para que elas tenham segurança. Eu não estou dizendo isso para um ou outro, eu estou falando para todos os nossos filhos, para todos nós. Por muitas vezes observei que a sopa, a evangelização era feita na periferia, esquecendo de levar os nossos filhos conosco, para que eles aprendessem e amanhã pudessem ensinar, dando-lhes a condição para que eles pudessem se sustentar e alimentar no amor de Jesus. Nós vamos ver que tem criança que nunca viu a luz da escola, ou se vão esporadicamente, muitas vezes porque não tem nem teto, não tem casa, não tem lar, dormem ao relento, testemunhando a solidão profunda dos seus corações. Quantas crianças nas ruas, meus irmãos, são espíritos em provas, mas esperando que alguém dê a mão. Não é dar a mão da comida, do agasalho, do teto, também dar-lhe a mão do evangelho. Quantas crianças, quantos espíritos estão mergulhados nessa vibração da orfandade, do abandono. Quantas mães, mulheres que tiveram seus filhos e não souberam amar. É para eles que Jesus está nos mostrando que é necessário que a gente estenda as nossas mãos, pois a caridade é o caminho que Jesus veio nos mostrar. E só a caridade, amigos, pode salvar o mundo. Então nós precisamos entender que quando a doutrina espírita veio, chegou trazendo esse esclarecimento da reencarnação, das múltiplas oportunidades que todos nós estamos recebendo. É o Espiritismo que mostra que as criancinhas precisam ser amparadas para que elas amanhã sejam os homens de boa vontade. Jesus não está falando só para o corpo, Jesus está falando para as almas também. Velhos que trazem ainda dentro de si o entorpecimento da verdade. Então, quando João diz: meus bens amados, são chegados os tempos em que explicados erros se tornarão verdades, é preciso saber o erro da indiferença, o erro do abandono, até mesmo o erro da caridade, que achamos que era só dar as coisas, sem agasalhar o pensamento, sem alimentar a esperança. E ele nos diz, João Evangelista, nessa mensagem tão profunda: ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Então, nós vamos ver, por exemplo, a parábola da semente. E a parábola nos diz: e ele saiu a semear quem? Jesus. E que semente nós temos semeado? Porque nós já recebemos muito, mas nós temos preguiça, nós somos ainda indiferentes. Nós achamos, muitas vezes, que eu sou voluntário de uma casa espírita. O que é voluntário, amigos? Nós precisamos ter vontade de evangelizar, de esclarecer, de amparar não só a infância, mas a infância espiritual. Há tantos jovens perdidos, há tantas mães desorientadas, mergulhadas nas suas ilusões, nas paixões do mundo. É preciso que a gente possa compreender que toda espontaneidade na tarefa do bem é uma conquista para todos nós. E aquilo que disse sobre a parábola da semente, é preciso que a gente forme uma sementeira. E essa sementeira só pode ser formada por aqueles que compreendem Jesus.
Então, nós estamos vivendo um tempo de renovar o nosso olhar para a vida. Nós estamos vivendo um tempo de renovar as nossas esperanças. E é preciso que a gente compreenda que seja a era do Espírito. E a era do Espírito é justamente esse olhar, mobilizando todo o nosso esforço para educar espíritos e não mais corpos. É preciso que a gente aprenda a ter dentro de nós a renúncia. Se nossos filhos permanecem distantes do Evangelho, é preciso que a gente renuncie ao contentamento de sentir-lhes ao coração, com teu coração na senda redentora, para ajudar os nossos filhos. Muitas vezes, a casa espírita tem que auxiliar na evangelização essas crianças, ajustando os horários que não vão tirar o lazer dos pais. Ora, chegou a hora de renunciar. A renúncia com Jesus não quer dizer que nós vamos nos desertar, mas expressar um devotamento maior. É com Ele que nós vamos levantar o edifício da fé em nosso pensamento. Nós todos temos um encontro com Jesus e é preciso que a gente, quando lembramos, ou vamos lembrar agora, quando Jesus disse que Ele estaria conosco até o final dos séculos. E Ele está, amigos. Mas será que nós estamos com eles? Essa leitura de hoje, deixai que venham a minhas criancinhas, muitas vezes nós estamos idosos, mas estamos agindo como um espírito infantil. E é preciso que a gente acenda a esperança no coração de todos. É preciso que a gente agasalhe esses espíritos para que nós possamos, toda vez que nós formos amparar a um desses pequeninos, por amor, pois lembrando Jesus, nós vamos lembrar da sua passagem, quando ele diz que nós, todas as vezes que agasalhássemos o seu irmão, era a ele que nós estaríamos fazendo. Então, nós podemos lembrar do Mestre, esse excelso benfeitor, que afagou-nos a cabeça quantas vezes nas nossas horas de luta, falando para todos nós que Ele estaria conosco em toda a parte. Mas como tem sido difícil, muito difícil, para todos nós irmos até Jesus, estarmos com Jesus. Porque para estarmos com Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo, para que eu possa entender que as mãos que servem é o coração que abriga, é o pensamento que cria, é a força do amor e do bem que todos nós precisamos ter dentro de nós. E assim, Jesus, com muita alegria em nossos corações, é que nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos ricos do Evangelho, e que a sua luz paire sobre nós na forma do passe, reconciliando conosco mesmo, selando o compromisso de auxiliar, tanto quanto temos sido auxiliados. Fluidificai as nossas águas por caridade, que seu amor nutra os nossos corações, para que possamos estar com o Senhor. E nesta manhã, cheia de luz, ainda com o reflexo e a ressonância do seu Natal, nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a caminhar com mais amor e mais segurança. Que a doce paz esteja no coração de todos. Receba o carinho, o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos abençoe, paz e luz em seus corações.